Seja bem-vindo ao podcast Paiva Talk, onde a gente compartilha sobre transformação pessoal. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que esse é o episódio 22. Então, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar, porque o tema de hoje está sensacional. Hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação pré e pós-treino. Mas, na verdade, a gente vai falar sobre muita coisa. E antes de apresentar o convidado, eu quero fazer uma abertura, porque o currículo dele é mais extenso, eu acho que é a Arca de Noé. Eu estou aqui com o professor Edson Credídio, ele que é médico, nutrólogo, clínico geral, homeopata, angiologista, cirurgião vascular, doutor em ciências de alimento pela Unicamp, pesquisador de alimentos funcionais pela Unicamp também, pós-doutorados em alimentos bioativos. Foi perito judicial em análise de alimentos, título de especialista em gestão de qualidade e segurança dos alimentos, coordenador de cursos de pós-graduação. Também faz parte e é membro titular da International Colleges for the Advancement of Nutrition pelos Estados Unidos e também membro titular do American College of Nutrition dos Estados Unidos e também membro da Academia Latino-Americana de Nutrologia e, é claro, obviamente, autor com 22 livros publicados. Fala para mim se hoje o bate-papo não vai ser sensacional. Dr. Edson Credídio, seja bem-vindo ao Paiva Talk. Muito obrigado, foi uma satisfação participar e agradeço o convite. Eu que agradeço, pude expor um pouquinho do seu tempo, né, de todo esse conhecimento seu. Mais uma vez aqui, pessoalmente, quero te parabenizar por essa área do conhecimento, do saber, que ainda continua atuando, né? Está estudando ainda, está se especializando ainda mais, não para, né, doutor? Atualmente eu estou fazendo uma especialização de medicina paliativa. Legal, que bacana. É que os meus pacientes já estão passando dos 100 anos, então eu quero acompanhá-los a domicílio. Né? E a ideia do estudo também é não parar, né? É continuar cada vez mais, né? O ser humano, ele está em constante evolução e precisa cada vez mais se especializar, se aprender, porque cada dia sai algo novo, né? Sem dúvida. Principalmente a gente aqui tem bastante dúvidas, né, sobre alimentação, que é uma só das áreas do saber que você domina aí, né? E para a gente começar já nosso bate-papo, vamos falar sobre alimentação, sobre quais alimentos a gente deve ingerir, né, durante aí uma atividade física no pré e depois no pós. Doutor, começa por onde o senhor achar mais cabível nesse momento. Ótimo, obrigado. Então, nós necessitamos de 135 nutrientes por dia. Então, muitas vezes, uma alimentação deficiente, a pessoa vai meio que empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? Mas vai ter uma cobrança uma hora. Então, a falta de um nutriente cronicamente, ele leva a patologia, leva a doença. Né? E esses nutrientes, você precisa suplementar? Não, você encontra nos alimentos. Então, se você come uma alimentação colorida e variada, você vai encontrar os nutrientes. Porque muitos dos... Por exemplo, nós precisamos, então, proteína, carboidrato, gordura, fibras, compostos bioativos, né? Minerais e também muitas vezes são microgramas. Por exemplo, o selênio, que melhora a pele, cabelo, nós precisamos de 70 microgramas. Isso nos dá, por exemplo, uma castanha do Pará nos dá isso. Isso diariamente? Diariamente. Então, o fato de você comer corretamente vai auxiliar muito numa prática esportiva. Né? Mas eu acredito que muitas pessoas têm dúvida em relação a essa questão, porque hoje em dia está em alta a suplementação, né? E muita gente talvez não consegue colocar isso de forma de alimento e parte para suplementação. Então, é possível totalmente fazer isso só com alimentação? É possível e eu acompanho alguns pacientes que fazem esse tipo fisiculturismo natural, só com alimentos. Só com alimentos. O que eu vejo, eu procuro os macronutrientes, o que ele gosta mais, né? Por exemplo, tem uns que gostam muito do leite,
toma leite praticamente o dia todo. Gosta muito de carne, come carne, muitas vezes, né? O outro seria, por exemplo, frutas ou tubérculos. Então, dá para montar, né? Só que tem como base, você tem que seguir uma regra e limite. Tudo tem a quantidade possível ou não. Por exemplo, nós temos na pirâmide alimentar, hoje tem mais de 80 tipos de pirâmides, hoje tem os pratos, tem muitas variedades, mas eu acho interessante porque teve uma época que a pessoa comia, Europa principalmente, a batata e ovo, batata e carne quando podia, né? Mas o correto seria você ingerir alimentos energéticos, massa, pães, arroz, cereais, os reguladores, que seriam legumes, verduras e frutas, né? Os construtores, que entra no construtor carne, quando fala carne, não é carne bovina, vaca, peixe, frango, peru, suína, qualquer tipo de carne. Leguminosas, ervilha, lentilha, feijão, grão de bico, todos eles são proteicos, né? Oleaginosa, seria nozes, castanha, amêndoa, amendoim, ovos, né? Todos esses de um lado dos construtores. E do outro lado, leite e derivados, né? Por exemplo, construtores, você usa 2 a 3 porções dia. O leite e derivados também 2 a 3 porções. Então, tem gente que fala, eu não gosto de leite. Se comer queijo, por exemplo, para fazer um queijinho pequeno, você acrescenta uns 3 a 4 litros de leite. Então, uma porção seriam 30 gramas de um queijo, é uma porção. Então, é necessário você ingerir porque ele auxilia nessa reconstrução. E você falou de três dosagens de 30 gramas, seria o ideal? Por exemplo, se a pessoa não toma leite, se ela tomar leite, vamos supor, um copo de leite de manhã, um pedaço de queijo, um copo de iogurte, são 3 porções. São 3. Mas eu gosto só do iogurte, 3 porções de iogurte, ou 3 porções de queijo, né? Certo. Obviamente, as pessoas normais. Agora, um atleta, ele pode aumentar essa quantidade. Legal. Mas essa questão também, que hoje a gente ouve falar que é mais benéfico ou não, a questão da proteína, né? Do uso da proteína, seja carne vermelha, branca, enfim. Na parte da reconstrução, eu tenho um ganho melhor, mais rápido, somente com as carnes? Ou pode ser as leguminosas, oleaginosas, então, veja, ou não? Existem, né, os aminoácidos, que são a base das proteínas, que tem os essenciais e os não essenciais. Os não essenciais são aqueles que o nosso fígado produz. Então, tudo que você precisar, o fígado produz. O fígado é o nosso laboratório, né? E os não essenciais, então, o fígado fabrica. Os essenciais, o fígado não fabrica. Você tem que ingerir. Se faltar um, você já vai ficar doente, né? Então, daí a importância da alimentação. Né? Então, você comendo corretamente, você pode até suplementar menos. Né? A base, que eu acho, da saúde, da imunidade, é você comer mais. Aumentar, você fala em quantidade ou você fala em questão de variações? Seria quantidade e qualidade, porque, veja, se você come alimentos industrializados, alimentos processados, ultraprocessados, eles vão fazer mal, né? Então, tem coisa que você... essa especialidade minha do mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi na ciência dos alimentos, na engenharia de alimentos da Unicamp. E você fica impressionado hoje com a produção de um alimento. Tem alimento que, por exemplo, mistura um tipo de uma carne, faz um cozido, põe uma enzima, fica um bloco. Esse bloco é cortado com máquina de frios. Então, você vê, muitas vezes você está comendo uma coisa que você acha que é aquilo. Tipo essas
lasanhas de caixa. Uhum. Eu que sou filho de italiano, não tem, para mim não é lasanha, né? Então a lasanha realmente é aquela que a massa é feita, que faz o molho, né? Você compra uma lasanha industrializada, a coisa realmente não tem gosto. Aquele creme que eles colocam Uhum. tem corante, aromatizante, estabilizante, não é? Tem muita química. Ou seja, na verdade já perdeu muito nutrientes até chegar ao nosso Já, organismo ali. já. Que E por isso que eu legal. falo Mas, que ou seja, então a gente, quanto mais natural a melhor. gente comer, melhor vai ser o resultado. E os meus pacientes, eu falo para procurar comer em casa, fazer a alimentação em casa, né? Comprar legumes, verdura, frutas, que ainda não são tão caros em relação ao industrializado, né? E com isso você pode fazer uma alimentação extremamente saudável e comendo coisas coloridas. Quando eu falo de colorida e variada, por exemplo, se eu tenho um repolho verde e um repolho roxo, qual que eu vou comprar? O roxo, porque ele tem tudo que o verde tem, mas ele tem também antocianina, que dá a pigmentação roxa, que é um imunomodulador. Ele previne doenças crônico-degenerativas, previne câncer, né? Então, daí o fato, a longevidade com qualidade, alimentação e Alimentação. atividade física. Legal, que bacana. Falando em atividade física, doutor, quais alimentos então eu devo ingerir aí para ter uma resistência melhor durante uma atividade física ou durante um exercício que eu vá fazer? Qual seria uma alimentação ideal? Então, em primeiro lugar, seria ter um profissional que o acompanhe, né, que Uhum, faça um plano alimentar, ver quanto você gasta no basal, acrescenta o gasto da atividade física, faz o seu plano. Tem atleta que gasta 10, 12 mil calorias, uma coisa assim. absurda. Por exemplo, esses que fazem campeonato de natação, Uhum, ou mesmo os que participam da modalidade de artes marciais, queima muita caloria, né? Então, uhum, é uma coisa assim que é descomunal, né? Isso é para pessoas especiais, são atletas de alta performance, uhum. né? No karatê, às vezes o professor fala, ó, pessoal, vocês estão treinando 2 vezes por semana. Um atleta de competição treina 10, 12 horas por dia. Quanto ele precisa comer para Uhum, poder, então, se manter? Então, ele come corretamente, como eu falei, usando os alimentos energéticos, reguladores, consultores, e faz, no período do pré-treino, o ideal seria carboidratos, né? uhum, Fazer o uso de carboidratos. Num dos cursos que nós demos de nutrologia médica, tinha uma professora que era nutricionista da seleção brasileira de vôlei, né? E sumidade. E ela dava para as atletas, no pré-treino, caldo de cana. caldo de cana. Caldo de cana. Quer dizer, não é doping, não é nada, é um Uhum, alimento, ele não tem só carboidrato, ele tem polifenóis, tem vitaminas, tem minerais. uhum, Então, a pessoa tomando aquilo antes e durante, dava um pique tremendo para as uhum. atletas, né? É, Isso aumenta o meu valor energético nossa, dá total, muito. mais do que uma ingestão de um Maltodestrina, carboidrato. por exemplo, né? É Uhum. mais, Mais do que um. porque a maltodestrina é feito a maltose, né? Uhum, Seriam várias moléculas de glicose. uhum, Já o caldo de cana, ele tem vitaminas, minerais, compostos bioativos, uhum, e ela mandava pasteurizar para não ter risco de contaminação, né? uhum. E as atletas rendiam muito, né? Então, melhor do que Com certeza. com outros tipos de É, carboidratos. é. E durante o treino também, o estoque nosso de carboidrato não é tão grande. No Aham. fígado, você tem na forma de glicogênio, precisou, ele joga para a corrente sanguínea, né? Esse açúcar sendo queimado, porque liberou como açúcar, já libera a insulina que vai Uhum. carrear para o interior da célula,
para entrar no ciclo energético, ciclo de Krebs, para fornecer energia. Acabando essa energia do carboidrato, ela vai buscar no adipócito. Começa a queimar adipócito, libera ácido graxo. Liberando ácido graxo vai dar o quê? Uma acidose metabólica. A acidose é complicado porque ela mexe com o coração. Né? Depois de usar o ácido, o tecido adiposo, ela vai para o músculo. Então, um atleta que não tenha uma boa alimentação, ele começa a queimar energia. Acaba catabolizando, né? Do músculo. Né? Tem o glicogênio no músculo também, ele queima o glicogênio, depois ele queima a fibra. E após o treino, você tem que repor o que você queimou. Sim. Porque toda a contração de actina e miosina na fibra muscular, você vai fazer com que ocorram microlesões. Sim. E essas microlesões, elas precisam ser corrigidas. Né? O que vai corrigir isso? Proteína. Então, essa nutricionista, ela dava, no pós-treino, queijo, ovos e leite. São produtos e alimentos de absorção rápida. Tem um teor biológico altíssimo. Tem todos os aminoácidos essenciais, os não essenciais. Então, isso que repõe. Né? Repõe essa questão. Uma coisa que você me falou, doutor, que eu achei interessante, né? Fazendo essa analogia tudo da queima do estoque que você tem, né? Tanto de carboidratos, ácidos graxos. Durante o meu treino, então, por exemplo, se eu estou treinando e geralmente eu não faço uma reposição adequada, seja de carboidrato, ou seja de alguma outra fonte energética, e se eu tenho esse déficit durante o meu treino, eu sempre vou catabolizar isso já de imediato num treino? Vai, dependendo da sua reserva. Inclusive, leva à fadiga. Eu tenho uma fadiga precoce. Não, a fadiga. O que ajudaria isso também é usar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio? Você colocaria uns 10 miligramas num copo d'água, ele ajuda a tamponar a acidose metabólica. Dá mais resistência. Mais resistência muscular. Agora, o que eu falo para os atletas que eu acompanho, nunca fazerem experiências durante, uma competição. Você tem que fazer, por exemplo, vai usar o bicarbonato. Usa meses seguidos, né? Para depois usar no campeonato. Porque, de repente, pode te dar gases, dar desarranjo intestinal, ânsia de vômito. Você tem que saber o que você está comendo. Sim. Né? Então, muitos pacientes gostam. Primeiro, você pergunta o que gosta para a pessoa ingerir. Pasta de amendoim. Né? O pré-treino, um pão com geleia, coisas com carboidrato. Por exemplo, se você come um ovo ou comer alguma coisa no pré-treino, já não cai muito bem. Não cai muito bem. Não. Porque primeiro minha moeda de troca ali, né, nessa fonte energética vai ser o carboidrato. Que ele vai, né, fazer esse gasto energético, né? E existe tirando o caldo de cana, um alimento que eu consigo fazer essa absorção rápida desse carboidrato? Pães ou algo mais... Não tem, por exemplo, o pão com geleia, uma salada de fruta. Salada de fruta também? Também, uma tapioca. Você faz uma tapioca e põe pasta de amendoim. Tudo isso dá uma energia. Ela absorve rápido. Durante quantas horas antes do treino que eu consigo fazer essa ingestão? 1 hora mais ou menos. Já dá para você. Claro, isso daí eu vou fazer a dosagem de acordo com a minha dieta, do meu gasto basal, né? E se você achar que não caiu muito bem, você muda, né? Vai adaptando. Isso, sem dúvida. É como o bicarbonato. Tem gente que fala, mas não vai mudar o pH do sangue? O nosso sangue tem um sistema tampão. O sistema tampão, ele mantém o pH próximo de 7, 7,2, 7,4. Se alcalinizar, ele libera ácido carbônico. Se basificar, ele libera o bicarbonato. Então, isso vai dar
um tratamento de alcalinização. Pessoal, não existe isso. Uhum. O pH é constante no nosso corpo. Só se a pessoa estiver doente. Fora isso, não. Aí é tranquilo. É. É que hoje em dia se ouve falar muitos de pós, contra, se que é benéfico, não é? Não, não faz isso, faz... Hoje só tem o achismo, né? Só. Não tem a ciência em si, né? E agora, então, doutor, vamos falar sobre da recuperação rápida, né? Dessa síntese proteica. Quais alimentos aí que você pode citar aí pra gente para uma boa recuperação rápida? Porque hoje em dia todo mundo é imediatista, né? Já quer as coisas para ontem. Quais seriam os alimentos aí essenciais aí para uma boa recuperação? Alimentos de alto teor biológico, que tenham todos os aminoácidos essenciais, carne, leite, ovos e oleaginosas. Eu posso fazer pós-treino já? Pode. Né? Quando fala, por exemplo, do leite, e o leite vegetal, ele não tem todos os aminoácidos essenciais como o leite de vaca. Uhum. Não tem. Né? Mas eu ouvi pessoal falando que leite é veneno, que não deve usar. Isso, ele é inflamatório, né? Isso é verdade, doutor? Não existe alimentos naturais inflamatórios. Não existe? Não, a menos que a pessoa tenha uma patologia, tenha uma hipersensibilidade. Isso dá para se checar com exames, né? Então, o leite, o alimento, de maneira geral, ele vai ser inflamatório quando ele for processado, ultraprocessado, gordura trans. O que é gordura trans? É aquela gordura que eles transformaram o óleo com hiperaquecimento, um catalisador, e a molécula do ácido graxo virou, entortou. E isso, comprovadamente, é prejudicial. E isso é inflamatório. Mas agora, o que eu noto, Danilo, é que isso é uma coisa curiosa. Se você fala mal, passa de 1 milhão de curtir. Se você fala bem, às vezes eu vou lá, esse médico está errado. Como está falando bem? Está falando bem de fruta. Fruta faz mal. Eu já ouvi falar que fruta faz mal. Não faz mal. A frutose, na verdade, ela vem da sacarose. A sacarose, ela quebrada, ela vai dar frutose e glicose. A frutose, ela não vai para o sangue, ela vai para o fígado e vira glicogênio. A glicose vai para o sangue, libera a insulina e carrega para o interior da célula. Mas o que faz mal da frutose, que ficou toda essa celeuma, que ficou os falsos profetas nadando nessa maré de falácia, é o xarope de milho. Xarope de milho. Que é industrializado. Tem várias marcas, mas parece um mel. Mas é retirado do amido, do milho. Exato. Muita gente vai confundir com aquele suco de milho, né, doutor? Mas não é o suco de milho. O suco de milho eu adoro, eu uso. O milho, ele tem o beta-caroteno, zeaxantina, é extremamente rico, né? Fora as vitaminas, vitamina A, tem as vitaminas. As vitaminas, nós temos que ter um cuidado também, que tem as hidrossolúveis, que são aquelas que são absorvidas pela água, e o excesso é eliminado pela urina, que seria B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B11, B12, né? E vitamina C. E as lipossolúveis, que são absorvidas pela gordura, A, D, E e K. Essas gorduras lipossolúveis ficam 100%. E se você tomar muito, intoxica. Eu fico receoso dessa onda de excesso de vitamina D. A vitamina D, pode ver que está lá escrito até 20, acima de 20 é normal, né? Quando tem comorbidade, de 20 a 60. Acima de 100, intoxicação e hipercalemia. O que é isso? Começa a formar placa de cálcio nas artérias. Vai obstruir as artérias. Então, uma coisa que parece que é um santo remédio aí... Benéfico, na verdade, só está fazendo o contrário, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor, já que você citou a questão da frutose, né? Quais seriam aí, como a frutose, ela pode beneficiar no pré e no pós-treino? Qual é esse benefício das frutas em si? O fato de utilizar a fruta é aumentar o estoque de glicogênio no fígado.
Então, é um reservatório natural que o seu corpo, a sua fisiologia fez. Então, essa frutose que virou glicogênio é excelente, né? Outra coisa também que é um mito muito grande, o glúten. Isso é veneno, tem que parar de comer glúten. O glúten só faz mal para quem tem doença celíaca ou quem tem alguma intolerância ao glúten, né? Na verdade, o glúten é a parte proteica do trigo. É uma proteína. Então, o glúten também auxilia na atividade física, porque é proteína. Interessante, né? Muita gente é contra o glúten, né? Totalmente contra, porque o glúten veneno. Tenho que cortar, é veneno, tenho que abolir da minha vida. Eu já vi médico que fala mal do glúten e da lactose. Toda palestra, toda reunião, todo youtuber que participa fala mal do glúten. Sim, é o que eu ouço diariamente, né? Gente, que absurdo uma coisa. Não é. Se o leite derivados fossem tão ruins assim, a Unicamp não teria um departamento só de leite derivados. Se você for na FEA, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, tem um departamento só de leite derivados, né? A dificuldade que eu acho, Danilo, são pessoas que não são da área falando de alimentos. Quem estuda alimentos? Nutricionista, nutrólogo e engenheiro de alimentos. O resto é curioso. Né? E dá palpite alheio sem saber acerto da ciência, né? Sem dúvida. E o doutor, que você falou também da questão ou seja, do glúten, da frutose, lactose. Então, se a gente olhar de uma forma com o nosso conhecimento empírico aí do que pode e do que não pode, são alimentos que, na verdade, só vão ser benéficos para uma recuperação no pós-treino, né? Como a frutose, né? E a quantidade de fruta, então, que hoje se tem um mito, você tem que comer 2 frutas, 3 frutas diariamente. Existe uma quantidade certa aí? E isso vai variar muito da faixa etária, a atividade física, a patologia da pessoa, né? Mas, na verdade, seriam de 2 a 4 frutas por dia, porções, né? A porção é quase uma fruta inteira. E isso seria frutas diferentes ou eu posso repeti-las? O ideal seria sempre ir modificando. Eu sugiro para os meus pacientes utilizarem, por exemplo, uma laranja após as refeições para aumentar a absorção do ferro dos alimentos. Então, o ferro é absorvido no meio ácido. Se você, por exemplo, tomar alguma coisa alcalinizada na refeição, vai dificultar a absorção de ferro. E hoje a anemia é muito comum. Às vezes a pessoa está com desânimo, apatia, está cansado, está angustiado. Fala, não estou com motivo de angústia. Vai ver anemia. Depressão, estou triste, bateu aquela tristeza, mas por que será? Anemia. Pessoal, tá explicado aí, ó. Muita gente, é o que eu ouço bastante, né? As pessoas, hoje eu estou triste, não tenho ânimo, não tenho disposição. Então, grande parte aí é a questão da alimentação, né? Com certeza. A falta de ferro. Está comendo mal. Está comendo mal. Eu já vi, por exemplo, às vezes, domingo eu vou com a minha esposa no supermercado e pessoas na minha frente, eu dou um toque na minha mulher, porque ela é nutricionista e fisioterapeuta, eu falo, puxa, olha o que a moça está comprando, né? Então tem macarrão instantâneo, uns 8 pacotinhos, aquela pipoca de micro-ondas, e 2, 3 litros de Coca-Cola. Então, essa é a alimentação da semana, gente. Olha que absurdo. As pessoas comem muito mal. Verdura, legumes, fruta é esporádico. Só quando vai na casa da mãe. Exatamente. Ou da avó. Que aí tá liberto para comer alguns doces, algumas guloseimas por ali. Coisa saudável. Né? Exatamente. Doutor, e tem algum alimento que ajuda no processo de uma inflamação para eu poder ter uma recuperação muscular? Um produto anti-inflamatório natural, quais seriam? Os temperos, eles são muito ricos, né? Por exemplo, a cúrcuma, que tem a curcumina, a pimenta, que tem a capsaicina,
a pimenta preta, que tem a piperina, tudo isso, todos esses são anti-inflamatórios, né? A capsaicina eu vejo isso em tratamento paliativo, até spray de capsaicina, que é o princípio ativo da pimenta. Quanto mais capsaicina, mais arde. Né? Então, por exemplo, fazer uma refeição, colocar o máximo de temperos possíveis, é o que o chefe faz, né? Que fica aquele alimento extremamente saboroso. O que ele fez diferente? Encheu de ervas, pimenta do reino, pimenta, né, especiarias, alecrim, manjericão, salsinha, cebolinha, cebola, alho. Tudo isso é muito rico. Quanto mais temperos eu coloco na alimentação, além dela ter um sabor mais gostoso, mais cheiroso, ela vai contribuir para esse processo de inflamação. Vai. Para você ter uma ideia, os embutidos antigamente, eles ficavam fora da geladeira, né? E o que ia nisso? Muitas vezes produtos carnes, ou carne suína, ou carne bovina, e aí colocava pimenta, o sal, não tinha nenhum corante aromatizante, nitrato, nitrito, não tinha nada. E a coisa durava, não estragava, né? E isso daí, como que funciona esse processo no nosso organismo, desses produtos? Então, por exemplo, são os chamados alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são aqueles que, além de fornecer os nutrientes, ele também fornece algum princípio ativo que ativa a imunidade. Né? Por exemplo, nós temos o grupo dos glicosinolatos, né? Os alimentos crucíferos, né? Não é crudífero. Crudífero é quando é cru. Isso eu até contraindico por causa de infecção. Mas o crucífero seria brócolis, couve, repolho, o nabo, né? Todos esses alimentos têm o chamado glicosinolato, que aumenta a imunidade. O alho, que é o chá de alho, o alho macerado, ele tem a alicina, que é um imunomodulador. Posso mastigar um dente de alho, doutor? A namorada que não vai gostar depois do cheiro. Mas pode. Mas pode. Ajuda pode. mesmo nesse processo? O alho, um macarrão alho óleo, uma coisa assim, né? Nós falamos dos óleos bons, né? Existem as gorduras boas e as gorduras ruins. A ruim é a saturada. Tudo que tenha muita saturada, apesar que nós precisamos também de saturada, que é aquela que não tem dupla ligação, mas as gorduras boas, ela ajuda a aumentar o colesterol bom, né? Então, a minha tese de doutorado foi o papel do abacate no perfil lipídico de militares. E depois de 2 meses usando 200 ml de abacate 2 vezes por dia, ocorreu um aumento do HDL em 98% dos militares, do bom colesterol. Do colesterol bom. Então, a gordura boa, ela existe. Azeite extra virgem é remédio. Só que o azeite extra virgem não pode ser fraudado. Então, quando for comprar, o que faz? Procura no site da Anvisa azeite extra virgem fraudado. Aparece todos. É só não comprar. Aqueles composto misto, o azeite, não tem efeito nenhum. Então, a primeira prensa da azeitona, você deixa a azeitona de molho no água e sal, né? E aí passa a azeitona na prensa. Essa chama prima prensa. A primeira prensa, de um lado sai o óleo, do outro lado sai a chamada torta. Esse é o extra virgem, a frio, riquíssimo. Ele tem 400 compostos fenólicos, 320 miligramas de vitamina E, ele tem ômega 9, né? É remédio, né? Aí ele pega essa torta e passa de novo, seria a segunda prensa. De 400 compostos fenólicos, cai para 80. De 320 miligramas de vitamina E, cai para 120. Então, você vê, vai ficando pobre. Mas não para por aí. Aí sobrou, foi a segunda prensa, tirou o óleo e fez a torta.
pega essa torta, passa de novo. Aí já seria a terceira prensa, que é chamado, já é um azeite mais pobre, ele só mantém ainda ômega 9. E o mais sem vergonha de todos é o óleo de oliva, que é metade do que sobrou desse refinado, com óleo vegetal. Então vale a pena pagar um pouco mais caro. Sim. E pegar sempre garrafa de vidro, nunca de plástico, porque o monômero do plástico passa para o óleo. Informação importante. E vidro âmbar, porque a luz oxida o ômega 9. Então, se você vê um vidro transparente, você fala, já não é grande coisa. O ideal seria um vidro escuro. Você pode ver que os melhores são o quê? Os mais caros. Porque eles seguiram BPF, boas práticas de fabricação. Né? E a acidez? A acidez, ela mostra boas práticas. Se tiver alteração na acidez, não ocorreram boas práticas. O ideal seria ficar em torno de 0,5. A acidez do azeite extra virgem. E colocar sempre na comida. Sim. Né? Quando você vai comer uma salada ou em cima da comida. Eu posso colocar direto no meu arrozinho ali, passar por cima? É remédio. É remédio. Que bacana, que legal. E a azeitona envolve também algum valor importante aí, como o azeite? Também. É que a quantidade, a concentração é muito maior. Né? Por exemplo, se você usa 1 quilo de azeitona, você vai ter uns 250, 300 ml de óleo. É pouco. Né? O óleo de coco, que foi tão famoso, aquela coisa, ele tem um teor de gordura saturada muito alto. Eu indico comer o coco. Come o coco. Come o coco. É mais barato, é mais gostoso. Né? E usa azeite extra virgem. Caro. Caro. Então, melhor que tenha o azeite. Extra virgem. Pronto, acabou. Não tem outro tipo de óleo que consiga ter esse comparativo de benefício quanto o extra virgem. E o óleo, quando frito, ele sai uma fumaça, que ele é chamado de ponto da fumaça. Aquilo está formando acroleína, que é cancerígeno. Então, você tem que evitar reutilizar o óleo. É como aquelas pastelarias que está o óleo desde a fundação, está parecendo um diesel, né? E pior que isso faz um mal. Faz muito mal. Então, quer comer pastel, faz em casa. Nada de feira. Nada de feira. E realmente, né, quando a gente vai em feira, a gente percebe aquela fumaça essa fumaça é totalmente prejudicial. Já está cheio de acroleína. E é cancerígeno, como você falou. Que legal, que bacana. Informação importante. Pontuar aqui, tem coisas que a gente não sabe e vai aprendendo e vai vendo aqui, né? Ô, doutor, e vamos falar agora, partir um pouquinho de alimentos que ajudam no nosso processo de hidratação. Existe quais tipos de alimentos que a gente consegue fazer essa ingestão para... Claro, temos a fruta aí, que é rico em água, né? Mas existe algum outro alimento? O que é extremamente importante, né? Por exemplo, é muito mais interessante você usar um suco do que usar um refrigerante, né? Do que usar um produto industrializado. Mas a água em si, nós precisamos de 35 ml por quilograma. Então, uma pessoa de 100 quilos tem que tomar 3,5 litros de água. Tem gente que fala, toma água. Toma bastante. Quanto? Uns 3 copos. Não é assim. 4 copos no dia. 35 ml por quilo. Né? E usar também, como eu falei, suco de fruta. Você bate uma melancia com água, melancia, por exemplo, além do licopeno, tem a citrulina, que ajuda muito. Só um parêntese que você falou da melancia, o pessoal fala muito que ela se torna diurética, né? Isso é verdade? Mito? Então, a melancia, ela tem esse papel, ela dá uma diurese, mas isso pode ser no pós-treino, né? Pós-treino? Então, pode. E qual benefício seria aí no pós-treino? Então, vai ajudar eu a expelir melhor os minhas... os catabólicos. Os catabólicos? E vai te repor eletrólitos, né? Porque no suor você perde muito eletrólito. Para fazer essa reposição. E a melancia ajuda? Ajuda.
todas as frutas. Todas né? as frutas em Todas. si. É. Existe a melhor? Então, Uma boa fruta. Muita gente se fala da banana, né? Para utilizar como um pré. Existe uma pós eu sou fã do abacate, né? do abacate. Eu já fiz a minha tese, a minha orientadora, a doutora Gláucia Pastore, Sumidade, Uhum. ela queria que eu fizesse frutas exóticas. Eu falei, doutora, eu queria fazer com abacate, porque é a fruta que eu mais gosto. Né? Então, num pós-treino, uma abacatada batido com leite, é uma delícia. Ótimo, fica perfeito. Fica perfeito. Legal. Né? Ela se torna um ótimo reconstrutor aí, porque a gente tem leite, tem um abacate, Então, né? e o açúcar, eu indico mascavo demerara, depois tem o cristal e o refinado. E eu posso fazer isso na vitamina. Pode. O mascavo e demerara, eles têm muitas vitaminas do açúcar, né? Já o cristal já é mais pobre. E o refinado é calorias, ele só tem caloria, não tem nenhum nutriente. Porque o açúcar, ele é marrom escuro, tipo, retirada a rapadura. Como que ele ficou branco? É muita química para ele ficar branco. Química pura. E no meu caso, doutor, eu não como açúcar. Nenhum tipo. Tudo bem? Mas aí, tranquilo? Se você come a fruta, você está ingerindo a frutose e a glicose da fruta. Né? Usa o suco Mas de aí, fruta. tranquilo. Minha energia, se eu estou bem, meu corpo está respondendo, tranquilo. Com certeza. Então tá ótimo. Porque o que baqueia muito seria, nós falamos da anemia, a outra é hipoglicemia, hipotensão e hipotireoidismo. Isso tudo dá um desânimo, apatia. A pessoa às vezes tá achando que está em depressão profunda e não é, né? Então tá tranquilo, não existe isso, não tem. Não tem problema. Tanto é que não tem alimentos inflamatórios, não existe, né? Não existe, não. Que é uma das maiores discussões que se tem, né? Que a gente ouve na internet, YouTube, nas redes sociais e tudo mais. É os produtos que pode, que não pode, esse sim, esse não, então, baboseira. Danilo, eu costumo fazer, por exemplo, eu vou assistir uma palestra. Hoje tem muita palestra em videoconferência. Então, o que eu faço? Eu pego o nome de quem vai dar a palestra e abro a página da plataforma Lattes. Na plataforma Lattes, do lado direito, está escrito, tem lá, buscar currículo, eu ponho o nome da pessoa. Se aparecer nada consta, mesmo gratuito, eu não assisto. Entendeu? Se tiver o currículo, ele é pesquisador. E eu faço isso com todo mundo. Que legal. E a grande parte dos que falam muita falácia não tem nada de carreira acadêmica ou universitária. Apesar de ele falar, isso é bobagem, você não aprende nada. Gente, você vai fazer uma universidade de nome, é difícil. É complicado. Eu falei muitas noites para... E uma das notas que eu tirei abaixo de A, a minha orientadora pediu para fazer de novo. Eu falei, doutora, tá bom. Eu tirei 8. Ela falou, não, quero 10. Quero mais. 10, é tudo A. Né? Que bacana. Porque aí é a nota do CAPS. Né? Então, o CAPS 7 é o máximo. Que legal. Doutor, vamos partir para os ovos? Desse alimento, porque assim, no meu entendimento, né, algumas da especialização que eu estudei, eu escutei falar, eu estudei sobre o ovo, que é o alimento mais completo que se tem hoje como natural. Vitamina K, todas as vitaminas que o nosso corpo precisa. Isso é verdade? Ou tem aquela conversa também que o ovo demais faz mal, gordura demais? Qual que é desse alimento aí? Qual que é desse ovo? Danilo, há uns 30 anos atrás eu escrevi um livro chamado Ovo Alimento Completo. Ovo Alimento Completo, olha que bacana. Eu sou fã do ovo. Leite, o Elixir da Vida, é outro livro meu. Então você vê que, por aí você vê que eu sou fã. Já é fã do ovo. O ovo, o único detalhe é ver se ele está velho. Então, como que você faz para ver se está velho? Primeiro você pega um copo de água e põe o ovo. Se ele afundar, ele é novo. Se ele boiar, ele é velho. Sim. Você põe contra a luz. Se a gema estiver centrada, ele é novo. Se a gema tiver ido para a periferia, ele é velho. Você abre o ovo. Se ele estiver certinho, ele é novo. Se ele estiver esparramado, é velho. Se você sacudir e fizer barulho,
é velho Uhum. e ele vai boiar. Sim. Então, observando essa característica, né? Em supermercado, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, o que eles fazem? Eles repõem do fundo para frente. Eu vou no supermercado, eu pego sempre o do fundo. Sim. Do ovo, tem a pilha de ovo. Eu pego o de De baixo. baixo. É, mas o ovo é um superalimento. É um E existe uma quantidade certa diariamente que eu posso estar ingerindo? Como ele é do grupo construtor, com pessoas normais, duas a três porções, dois a três ovos. Um fisiculturista pode ingerir até uns 30. Doutor, eu acho que eu como uns 8 ovos diariamente. Mas você treina muito. Treino bastante. Tem o jiu-jitsu, tem o treino musculação e tudo mais. Então tá tudo certo. Não vai aumentar nada nem diminuir nada, né? Perfeito. Que legal, que bacana. E ele não é nada... não vai aumentar a gordura, que antigamente se ouvia muitos médicos também dizer que aumentava o colesterol, que tinha um aumento de gordura excessiva para não comer muito ovo. Chegou até a passar em algumas reportagens na TV. Então, isso daí, falácias. Danilo, porque veja, o controle do colesterol tem um feedback com a ingesta. E 70% do colesterol é endógeno. Nós fabricamos. Se você aumenta a ingesta, por exemplo, aumentou a gordura, vai aviso para o cérebro manda o fígado não produzir. Ele reduz a produção. Tem essa característica. Então, eu tenho paciente, por exemplo, com 92 anos, que come todos os dias um pãozinho francês com 2 ovos e uma bela fatia de parmesão. E uma caneca de café com leite. Você acha que eu vou mexer nessa jornada? Não, de jeito nenhum. 92 anos, você entendeu? Ele vai guiando o carro dele. É uma pessoa, né, extremamente saudável. Exatamente. Já está no longo de sua jornada aí, trilhando o seu caminho certinho, você não vai mexer em time que está ganhando, né? Com certeza. Doutor, vamos aproveitar, né? Já que você é um médico com várias áreas do saber, vamos explorar um pouquinho o seu vascular agora. Existe algum alimento bom para que eu consiga manter aí em dia esse meu corpo, a vascularização, para que eu tenha uma melhora, uma resposta melhor nesse quesito? Ou se tem algum alimento que eu deva abolir, tirar de vez, para justamente não prejudicar o meu vascular, ou se é mito ou não, se vai de pessoa para pessoa, como que funciona isso? Na questão dos alimentos com o vascular. Entra muito nessa área a genética. A genética. Tem pessoas que, por exemplo, tem síndromes que em adolescente o colesterol passa de 1.000, 1.500. Né? Tem obstruções circulatórias, tem insuficiência circulatória. Né? Isso agrava muito com o tabagismo, por isso que o ideal é parar de fumar, não fumar. Né? E a atividade muscular, o fato de, por exemplo, o gastrocnêmio, a batata da perna, a famosa, é o segundo coração. Se você tem um gastrocnêmio retesado, vai facilitar o retorno venoso, porque você, em posição ortostática, você está contra a força gravitacional. Quem está ajudando o sangue a voltar para o ventrículo? É a barriga da perna, são os músculos. Daí o segredo da atividade física. Né? Agora, a alimentação balanceada, os alimentos que tem. Eu uso muito, por exemplo, se você observar a medicação para circulação, eles vão, a maioria deles, hesperidina, castanha da Índia, diosmin, que é o diosmina, né? Diosmina. A hesperidina você encontra grande quantidade no suco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja, né? A castanha da Índia, ela previne processos de hemorroidários, processos de varizes. Isso tudo auxilia muito. Né? E a diosmina também. Então, você encontra isso em alimentos. Sim. Daí o fato, né, de comer corretamente ser o segredo da longevidade com qualidade. E fazer atividade física. Atividade física. Ponto-chave e atividade física.
Sem dúvida. Mas a questão de alimento não tem um alimento em si prejudicial. É mais o fator genético. Mais a genética. Mais a genética do que qualquer... Claro, você não vai comer porcaria por aí, né? Pra não fazer um entupimento aí das suas artérias aí. E a gente ouve falar sobre controvérsias da soja também, né, doutor? Principalmente em relação aos hormônios femininos. Como que é esse alimento com relação aos hormônios? Eu escrevi um livro chamado Soja, Mãe dos Funcionais. O engraçado do doutor é que tudo que eu falo, eu tenho um livro, né, Wagner? Eu tenho um livro disso, que legal, que bacana. Soja, Mãe dos Funcionais. Doutor, onde que eu consigo o seu livro? Já fala pro pessoal que está nos assistindo aí, como que eu consigo um livro seu aí? Onde eu posso comprar? Então, o que é interessante é o seguinte, eu tenho como se fosse a escritura do livro, né? Fica na Academia Brasileira de Letras, é como se fosse tipo um certificado mostrando a escritura do livro. Mas se você entrar na Amazon, qualquer site, você encontra meu livro. Eles falam que é sebo. Mas eu acho que esse sebo tem muita coisa assim, que o sebo nunca acaba, né? Porque eu acredito que o pessoal fica produzindo. Se procurar nesse sebo, tem. Acha também, que legal, que bacana. A soja, teve um caso de um adolescente americano que desenvolveu ginecomastia, apareceu mama, né? Aí foram ver, ele abusava do suco de soja. Suco de soja. Aromatizada, aquela que é muito saboroso nos Estados Unidos. Só que ele tomava 1 galão por dia, 5 litros por dia. Então, veja, coisas mesmo benéficas, o excesso faz mal. Nós falamos da vitamina D. Você tem que manter uma vitamina D, um nível, mas o excesso faz mal. Vitamina A, o excesso faz mal, né? Você tem que usar aquela quantidade necessária. Corrigir o problema, para de usar, né? A soja, você intercala com feijão, com ervilha, com grão de bico, mas a soja é um super alimento. Então não tem nenhuma relação maléfica aí com os hormônios femininos. Nada. Tranquilo. Só se a pessoa, como esse garoto, tiver uma tendência. Você falou da ginecomastia. Eu desenvolvi, doutor, ginecomastia por volta dos meus 19 anos. O que de fato em si faz com que tenha esse aumento? Seria só hormônios, alimentação ou são vários fatores? Eu acredito mais na adolescência ocorre alguns desníveis hormonais, né? Depois melhora. E eu noto, por exemplo, a musculação melhora muito, né? Foge até de cirurgia. Exatamente, porque no meu caso eu desenvolvi um nódulo, ele foi gigantesco. Teve até uma deformidade do lado esquerdo. E aí eu fiz cirurgia, a primeira cirurgia arrancou o nódulo e tudo mais. E com o tempo voltou. Ressurgiu novamente. Isso daí é hormônios do organismo que está produzindo demais? Geralmente tem um hormônio que é a prolactina, que chega até sair leite do mamilo, né? Eles falavam, quando era garoto, era leite de bruxa, né? Mas em mulher também, mesmo sem gestação, sem gravidez, sai o leite. É a prolactina, que é um hormônio que está elevado. Então, precisa checar essa prolactina e reduzir. Alguns medicamentos, como antiemético, medicamentos para vômito, eles aumentam a prolactina. Então, agora, entra muito também genética, né? Genética, eu acho que não, porque em casa nós somos em 10 irmãos, todo mundo lá, só eu que tive esse problema. Mas aí a dificuldade é no fundo do baú, né? O pessoal usa antepassados, você não sabe, né? Entendi. Antigamente apareciam as coisas... Na alimentação, como aconteceu no caso desse garoto dos Estados Unidos, foi a soja. Foi. Era a quantidade excessiva, né? Excessiva de soja. 5 litros de soja por dia. Né? E aí já se torna um vilão até, né? Sem dúvida. Exatamente. Doutor, estamos chegando à reta final aqui do nosso bate-papo, tá? Um bate-papo sensacional, tá excelente aqui. E eu queria, primeiramente, pedir para você deixar para o pessoal que está nos assistindo uma dica ou uma ideia de alimentação, como fazer uma boa alimentação, ou como deve fazer essa ingestão de alimentos, diversificar, né? Para que tenha uma longevidade, qualidade de vida,
qualidade no seu treino, disposição no seu dia a dia? Então, eu vou usar o jargão da nutrologia, né? Que é comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde, um mendigo à noite. Então, o café da manhã, caprichar, né? O café com leite, o pão com queijo, o iogurte, os lactobacilos são extremamente importantes, né? Tentar comer cada 3 horas, fazer café, lanche, almoço, lanche, janta e lanche. Esse é o ideal, né? Uhum. E o jantar, como o mais pobre, como um mendigo, o ideal seria a sopa. O mendigo toma muita sopa. Uhum. Né? Em casa é sopa de segunda a sexta. Você riu por causa da Andréia, né? A Andréia come só sopa na janta. Só Andréia, sopa. você estava certo o tempo todo. Então, na refeição da janta, eu sempre tenho que diminuir a quantidade. Tem, o ideal. É porque Por você quê, doutor? vai dormir para não ter refluxo gasofágico, para não ter que o sistema digestivo trabalhe demais, né? Porque ele tá além de liberar o ácido, as enzimas, ele está apresentando peristaltismo, né? Para moer os alimentos. Então, o jantar tem que ser bem leve. Bem leve. Mesmo, Leve. por exemplo, eu sou um cara que treino bastante ativo o tempo todo, de pé, trabalhando, pegando peso, e faz jiu-jitsu, treina, corre. Também? Segue essa mesma linha ou Então, não? mas aí o que você faz? Na sua sopa você abre uns 2 ovos. Aí fica o ovo pochê, Uhum. né? Que é aquele cozido que é uma delícia, eu acho muito bom. Sim. Então eu posso fazer essa substituição. Pode. Legal. É. Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast. Antes de finalizar, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais para o pessoal entrar em contato com você, da sua clínica, telefone. Como que faz para acessar o doutor? O meu Instagram é prof.dredson. Uhum. Né? O Facebook é Edson Credidio. Né? O meu consultório seria Instituto Credidio, que é 3253-3655, o WhatsApp. Legal, ótimo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande poder desmistificar essas falácias todas. Uhum. E estou à disposição, quando precisar. Foi um bate-papo sensacional. Tenho certeza que você vai voltar aqui, porque é tanta área do saber que a gente só explorou uma das. Tem muitas coisas para ser falado, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E esse foi o tema de hoje do nosso podcast. Foi sensacional. Já vou pedir para você compartilhar aí. Para você que está precisando melhorar sua alimentação, compartilhar com a sua mãe, pai, com o seu tio, com o seu irmão, com o seu marido. Então já compartilha esse vídeo, porque ele foi muito enriquecedor. Foi uma consulta gratuita aqui com o Dr. Edson. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Um forte abraço e até o próximo episódio.